Tudo bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 10 de agosto de 2015, uma segunda-feira, são 19 horas e 48 minutos, 27 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 11, os Três Reinos. No seu primeiro item, os minerais e as plantas. Pergunta de número 601. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? O que Kardec quis saber quando fez essa pergunta? Evoluem. O que mais? Vamos lá, gente. Pensando. Tem senso moral. Também. O que mais? Não. Não, porque nós já sabemos que eles não têm erraticidade. Mas o que ele queria saber? No caso desses aqui que ele está falando também? Ele está perguntando a respeito dos animais. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens. Tem a ver com a erraticidade. Não. Sim. Não. Você precisa passar por prova, expiação para se melhorar também. Também, embora o animal não tem nem prova, nem expiação. Comunicação? Não. É tão simples, gente. Pensem. Olha, a resposta está na própria pergunta. Os animais seguem uma lei progressiva como a dos homens? Hã? Não, se a lei do progresso é igual para todos. É isso que ele perguntou. Na realidade, ele fez a distinção, porque a pergunta anterior era sobre os animais. Mas, lá na pergunta anterior, ele disse que o atributo principal do animal era o espírito. Não é isso? Que o animal tinha todos os atributos do espírito. Que o animal também era, se nós quisermos, uma individualidade. Não é? Ele faz essa distinção entre animal e homem, porque a pergunta anterior era sobre animal. Não é? Então, eles deixam bem claro aqui, nessa resposta, que a lei do progresso serve para todos os espíritos. Não é? Porque os espíritos que estão sujeitos à lei do progresso. A matéria não. Parece simples a pergunta, né? Mas a pergunta, ela em si, ela engloba uma certa complexidade. Nós temos que entender aqui qual foi o objetivo de Kardec e por que os espíritos vão responder da maneira que eles responderam. Não é? Se o animal não tem erraticidade, se ele fica numa espécie de erraticidade, não é? E se a erraticidade não é para eles, eles não estão nessa fase, Kardec saber, bom, se eles não têm erraticidade, o homem tem, existe uma diferença? O progresso é para um e não é para outro? Como é que funciona? Não é? Não é isso que ele quis saber? Eles dizem aqui, a respeito dessa pergunta, os animais seguem uma lei progressiva, como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Ou seja, eles obedecem à lei do progresso, que é uma lei natural e universal, como todos os outros espíritos. São criados simples e ignorantes,
passam por todos os reinos, ligam-se à matéria, passam por todos os reinos, fazem o seu progresso, atinge a fase nominal, onde o espírito vai atingir o ápice do seu progresso, né? Onde é facultado a ele atingir o máximo de progresso possível. Kardec faz um acréscimo de explicação a essa resposta. Ele diz assim: nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não poderiam fazer sob a direção dos homens. Ele esqueceu de colocar aqui o porco. O porco é mais inteligente que o cachorro. A ciência já sabe disso, né? Hoje em dia a ciência já sabe que o porco é mais inteligente que o cachorro. Olha como a gente tem até um certo preconceito nesse aspecto. A gente acha que o animal é o bambambam da história. Não é. Desculpa, o cão. É o bambambam da história e não é. Consequentemente, a resposta, isso confirma a resposta anterior, que diz que o animal não tem erraticidade e ele reencarna quase que imediatamente. Não importa a raça que ele reencarna, importa ele fazer as experiências e desenvolver a inteligência. Isso é o que importa para ele naquele momento, em que ele está na fase nominal. Na fase animal, desculpa. Questão de número 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? O que ele quer dizer com força das coisas? Não, tem a ver com a lei de evolução, é claro. Mas a força das coisas não é. Não. Olha, a força das coisas é a força das circunstâncias. Né? Essa expressão significa as circunstâncias em que eles vivem. Independendo da raça, eles estão ligados à matéria, fazendo suas experiências, né? Independentemente de qualquer outro fator, a força das circunstâncias o obriga a desenvolver a inteligência. Por exemplo, o cachorro não tem a aptidão de caçar uma formiga saúva para comer. O macaco tem. E o macaco ensina isso para o filhote dele. Ele pega um fiapo de mato, coloca lá no orifício do formigueiro, as formigas se agarram àquele mato, ele tira, rapa na boca e come a formiga. Aquilo é proteína pura. Né? E ele ensina o seu filhote a fazer a mesma coisa. Olha que interessante. Aprender e ensinar. Isso significa inteligência. Né? A ação da inteligência, porque só ensina quem tem inteligência e só aprende quem tem inteligência. Quer dizer, o cachorro é muito inteligente, no entretanto, ele ainda não tem, como cachorro, as mesmas aptidões que tem o macaco, que é capaz de fazer um movimento de pinça. O cachorro não faz esse movimento. Né? Eles já pegam alguma coisa com o movimento de pinça, não é bem um movimento de pinça, né? Um movimento parecido com o movimento de pinça, insere no orifício do formigueiro, retira as formigas para se alimentar. Então, não importa em que reino ele encarna, importa ele fazer as experiências dele no reino animal para desenvolver a inteligência. Olha, essa resposta que se segue, a primeira parte da resposta, também é interessante e é importante de se entender. Ele diz, e é por isso que, para eles, não existe expiação. Se não existe expiação, não existe prova, porque eles não precisam provar nada para eles não têm consciência ainda. Eles ainda não têm a sua consciência desenvolvida, esse pensamento desenvolvido da consciência. Quem determina são os espíritos, então, caridosos deles? Sim, é claro. Eles estão submetidos a esses espíritos especializados da encarnação dos animais. Mas porque a gente percebe que uns sofrem mais do que os outros. Sofrer não é bem o termo. Eles têm sensações, né?
Eles têm sensações. Então, deixa eu ver aqui. Então, a vida de uns é melhor que a vida de outros. Depende do que a gente considera como vida melhor ou pior. Por exemplo, um animal que está submetido à força da natureza, às leis da natureza, aonde, na dependência da época do ano, da estação do ano, você tem uma fartura maior de alimentação, uma fartura menor, ele não leva uma vida ruim. Ele simplesmente se sujeita àquela situação, se adapta àquela situação e vive de conformidade com ela. Por isso que na lei, por isso que no mundo dos animais, o mais fraco sempre perece. O mais fraco não sobrevive. Né? Eles são obrigados, eles se veem pela força das coisas, das circunstâncias, eles se veem obrigados a desenvolver uma posição de agressiva em relação e de autoproteção muito forte para ele poder viver naquele meio. Se você está se referindo ao cachorro, ele não tem uma vida melhor que a do animal que vive na natureza. Né? Você pega muitos donos de cachorro que deixam o cachorro obeso, doente, de tanta comida que eles enfiam no cachorro. Você pega outros que pegam o cachorro e tratam o cachorro como objeto, usam o cachorro por um tempo para decorar a casa, depois eles jogam no meio da rua, no local qualquer. Quer dizer, este tem uma vida pior do que aquele que está no seio da natureza, porque nem se defender sabe. Nem caçar a comida dele ele sabe. O outro, embora tenha reduzido a alimentação em determinados períodos das estações do ano, ele sabe como se defender, ele sabe como sobreviver. Então é relativo isso. Os animais que são servos cobaias, eles estão servindo o homem, da mesma maneira que qualquer outra coisa no mundo deve servir. Ele deve servir ao homem. Quantas coisas foram desenvolvidas baseadas nisso? A gente sabe que, do ponto de vista da homeopatia, isso está errado. Porque o metabolismo do homem é diferente, o homem reage de maneira diferente à dor. Uns têm mais resistência à dor, outros têm menos resistência. Então, o remédio ele deveria ser feito de pessoa para pessoa. O remédio tem que ser uma coisa pessoal, de conformidade com a personalidade, com o caráter, com a maneira de viver de cada um, o tipo de alimentação que cada um ingere. O remédio devia ser uma coisa assim. Essa é a proposta da homeopatia. Hã? Devia ser isso, né? Tanto que existe medicina alternativa aí, que é muito mais eficiente que a alopatia. A vantagem da alopatia, na cabeça de muita gente, é que a eficiência dela é rápida, o que é um equívoco muito grande, porque na realidade, a alopatia, ela tira o sintoma, ela não cura a doença. E quando o sujeito se vê sem o sintoma, ele se acha curado, não é verdade. Na realidade, a doença está lá, está instalada, né? Está mascarada pela ausência do sintoma. Né? Então, a gente sabe que essa questão de viver melhor ou viver pior para os animais é muito relativo. Aquele que vive no seio da natureza, aquele cujo habitat é preservado, ele vive melhor que aquele que é domesticado. Com certeza. Por isso que o homem está entendendo hoje que não se deve mais prender os animais fora do habitat natural dele. Ele tem que viver no habitat. Quando ele cria um ambiente fechado, ele cria um ambiente o mais próximo possível do habitat natural dele, que é para que ele possa viver de uma maneira muito semelhante à maneira que ele vive. Por causa disso. Né? Então, o animal não tem nem expiação e nem prova para ser vivido. Ele está desenvolvendo a inteligência. Ele não tem discernimento ainda. Ele não sabe diferenciar o certo do errado. Para o animal, quando um cachorro morde alguém, ou quando um animal selvagem ataca alguém, ele simplesmente está preservando a vida dele, o território dele. Pura e simplesmente. Né? Ele não está fazendo aquilo por maldade. É diferente da gente. Né? A gente diz, ó, aquele cachorro é mau. Aquele cachorro é agressivo. Não é. Ele está na cabeça dele. A casa onde ele vive é do dono. O cachorro é territorialista. Né? Se ele vê alguém invadir o território dele, ele tem que defender o território. Ele tem que defender o lugar. Por isso que ele marca com a urina, né? Os locais onde ele passa e tal, para avisar para o outro. Ó, o território aqui é meu.
É natural, isso é próprio dele. É dele, é do animal, né? É da natureza dele. A gente faz isso de maneira... Hã? Sim, é. O cachorro, ele se aproxima do homem, se aproximou do homem há muito tempo, né? É o primeiro animal que se aproxima do homem. Ainda tem o subido dele, né? Tem sim. Eu ia dizer que a gente faz isso, essa demarcação que os animais fazem, a gente faz isso de maneira diferente, com muros e cercas e tal, né? O homem usa a inteligência para demarcar o território dele de uma maneira diferente, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ver as placas lá, né? Propriedade particular, não ultrapasse. É muito comum isso, porque o cara não tem cerca, não tem nada, mas ele põe um aviso lá. E lá é comum o sujeito pegar uma espingarda e sair dando tiro no outro se o cara invadir o território dele. Né? Lá é desse jeito. É pior que o animal, porque tem discernimento e é agressivo, né? Vamos lá. Na questão de número 603, pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta: não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Respostinha, hein? Que respostinha, não? Leva a gente a um monte de reflexão, né? Por isso que você vê lá no Egito, sujeito desenhado num ser humano, a cabeça de um animal e tal, né? Então, vamos lá. Questão de número 604. Os espíritos, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores... Desculpa, me perdoe. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras? Resposta: tudo se encadeia na natureza, por liames, ligações, né? Uniões, que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas do ponto de vista mesquinho. Sabem que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Ele não respondeu diretamente à pergunta de Kardec, mas indiretamente ele disse: olha, fica tranquilo, não há nada de errado com a criação, né? A pedra será vegetal, o vegetal será animal e o animal será homem. Pode ficar tranquilo que tudo se encadeia, tudo tem uma razão de ser. Não é aqui que se dá essas modificações. Certamente não é aqui. Isso se dá em outros mundos, que tudo tem que fazer o seu progresso e, de alguma maneira, essa mudança de situação, ela ocorre, mas a gente não sabe como isso ocorre, porque, como ele disse aqui, a gente está tão... Nosso ponto de vista é tão mesquinho a esse respeito, que a gente não vai compreender nunca, enquanto nós tivermos esse ponto de vista. Muito fechado. Muito fechado, né? Muito terra a terra, né? A gente, ao invés de olhar para as coisas de Deus, a gente olha para as coisas da terra, única e exclusivamente, né? A gente ainda tem sentimentos de vingança, né? De orgulho, de vaidade, de prepotência. Não, eu sou melhor que o outro, porque eu sou assim, eu sou assado, o outro é inferior, né?
porque ele é assim, ele é assado e tal. A gente ainda tem esse ponto de vista. Mas tanto jarro vai à fonte que um dia quebra. 604A. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre as almas dos animais e do homem, e a do homem. Inteligência, atributo do? Atributo do espírito, gente. Né? Por isso que ele dá essa resposta. Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. A inteligência atinge um determinado patamar de desenvolvimento que ele começa a pensar na sua vida moral. Ele não tem só olhos voltados para a vida material, ou seja, para a preservação da própria vida e para a alimentação e a procriação. Porque para o animal é isso, na vida é isso, né? Autopreservação, alimentação, procriação. Perpetuidade da espécie, não é assim? Esse é o objetivo do animal. Mas o homem não. O homem, quando ele atinge a fase luminal, ele começa a não somente a pensar nisso, mas pensar na ideia da imortalidade, né? Quer dizer, eu já estou falando num termo muito mais avançado para aquele que chega na fase luminal. Mas aí a ideia é essa, a ideia é da imortalidade. Ele começa a pensar, será que eu sou um ser que só vivo isso? Será que existe alguém que está acima de mim? Né? Será que a vida é só essa? Começa essa ideia da imortalidade e começa a atingir. É o começo do discernimento. Ele sai daquela fase onde ele está única e exclusivamente ligado à vida material e começa a pensar na vida espiritual. Né? Tanto que você pega, por exemplo, os egípcios, né, a cultura egípcia, eles dão uma importância muito grande para a morte. Né? Muito grande. Eles chegam a embalsamar crianças, embalsamar velhos, reis, rainhas. Né? Os incas, por exemplo, né? Os incas também faziam a mesma coisa. Né? Davam uma importância muito grande para a morte, coisa que nós não fazemos. Né? Nós não damos importância para a morte. Não damos a devida importância. A maioria de nós, a maioria da humanidade, a maioria da humanidade que integra a Terra hoje, ela não pensa na morte, não faz questão nenhuma de pensar na morte, acha que vai viver, não vai morrer nunca. Vive como se fosse durar para sempre aqui. O cara começa a pensar na morte lá pelos 70, 80 anos, que a velhinha começa a apagar, né? O cara começa a sentir que o metabolismo não é mais o mesmo, a vida sexual não é mais a mesma, né? Ele não pode mais fazer farra, ele não pode mais tomar álcool, ele não pode mais fumar, como ele fazia antigamente. Então ele começa... ele começa a pensar, aí o pensamento começa a transcender, né? Puxa vida, o que eu fiz, podia ter preservado mais a saúde, ele começa a se preocupar com detalhes que até então ele não se preocupava. A preocupação começa tarde. Tem gente que nos últimos meses de vida larga de beber e de fumar. Largou tarde, né? Fez o que devia fazer muito antes, né? Mas fez tardiamente. Tardiamente do ponto de vista material. E do ponto de vista espiritual não existe nada tardio, né? Sempre é tempo. Questão de número 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver como os animais, só como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou de outra dessas duas almas? Entenderam o que Kardec perguntou? Está meio complicada a pergunta, né? Ó, se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre os homens e os animais,
Existe ponto de contato, não existe? Por exemplo, o instinto de preservação, não é? A busca pelo alimento, a procriação, não é? A vida em comunidade, ele preserva o grupo, ele protege o grupo, não é? Existem muitos pontos de contato, realmente, né? O homem, de certa forma, ele traz, né, na sua memória, no seu jeito de fazer as coisas, um pouco da vida que ele viveu como animal, sobretudo em relação ao corpo físico. Tem muita gente que preserva única e exclusivamente o corpo físico. Cuida da matéria como se a matéria fosse viver, fosse existir para sempre, né? E todos nós preservamos o quê? A família, a casa, a segurança da família, a sobrevivência da família, o bem-estar da família, né? Esse é um pouco de ponto de contato, se a gente for pensar naquilo que faz o animal, que não é outra coisa, né? Essa é a primeira parte da pergunta. Tá, ele diz assim, se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre os homens e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas? Ele fala aqui de duas almas, duas essências, né? A alma animal e a alma espírita. E que, se ele não tivesse esta última, ou seja, a alma espírita, poderia viver só como os animais? Kardec faz aqui um jogo de reflexão a respeito de tudo aquilo que responderam os espíritos até agora a respeito dos animais, para entender o que é o animal nessa situação e o que é o homem. Para fazer essa distinção, que é uma coisa do que é outra. Porque nós estamos intimamente ligados ao mundo dos animais pelo corpo físico. Pelo corpo físico, nós não diferimos dos animais. Nós temos as mesmas necessidades. Basicamente, as mesmas necessidades. Não é verdade? Então, ele está querendo fazer essa distinção. Como eu devo entender isso? Ele diz assim, dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita, menos a individualidade? A pergunta dele. Ele diz assim, ele presume, se eles responderem que sim, disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou outra dessas duas almas? Ou seja, se ele tivesse duas almas, a alma animal predominando sobre a alma espírita é que faria ele agir como ele age? Né? Porque tem gente que age como se ele fosse um terrível animal selvagem. Ele age com selvageria, não é? Estupra, mata, engana, rouba, não respeita a criança, não respeita a velho, não respeita nada. Não é? Mas seria o corpo agir sobre o espírito, não é o contrário. Não, peraí. Vamos pensar o que Kardec está pensando, não a resposta do espírito. Vamos pensar como ele está pensando. Não é? Ele está querendo saber, ele está querendo fazer a distinção entre as duas coisas. Ele está colocando para os espíritos de tal maneira que não deixe margem para os espíritos responderem de duas maneiras, de duas formas. Responde de uma maneira só. Agora vamos ver a resposta. Entenderam a pergunta? Entenderam? A resposta, não. O homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Ou seja, pelo instinto resultante da sensação que os órgãos nos impõem, nós agimos instintivamente, muitas vezes, como os animais. É simples, ó. Se eu pegar alguma coisa e fizer assim, a maioria vai fazer assim, ó. Se aquilo for pesado ou ameaçar a vida, isso é um instinto animal, um instinto de preservação. E é um instinto animal, puramente animal. Porque o sujeito que é preparado, ele luta alguma arte marcial, alguma coisa, ele não faz isso, ele faz assim. Esse não é instinto animal, essa é inteligência, agindo sob o instinto animal, não é? Tem... Hã? Não, é um instinto, é natural. O instinto de preservação. Ele protege o quê? Ele está protegendo o centro
o que dá mais ênfase na vida, que é o cérebro, né? Porque se ele for ferido em alguma outra parte que não for vital, ele preserva a vida. Preservando o cérebro, ele preserva a vida. Ninguém faz assim, ó, para se proteger. Todo mundo faz assim, o que é o natural, é o instinto natural, né? Não há no homem senão uma dupla natureza. Aí sim, ele falou em duplo espírito. Existe sim uma dupla natureza. A natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. O que Kardec levou 10 linhas para perguntar, os espíritos responderam em 3 e matou a charada. A gente sabe a resposta porque a gente estuda, então não poderia ser outra resposta. Mas Kardec quis aqui fazer a distinção, deixar bem claro, né? Fazendo a distinção dessas duas coisas, né? Do corpo e do espírito. Pelo corpo, nós somos animais. E muita gente age como tal, né? Como animal. Inclusive se comparando aos animais. Os animais fazem, eu também faço. Muita gente fala isso. É uma estupidez, é um absurdo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não é animal, você é um ser que pensa. Você é um ser inteligente. Você é um ser que tem um espírito. Esse espírito reflete, raciocina, sente a presença de Deus. Não é? Não tem nada a ver com os animais. Quando alguém está xingando lá as pessoas, faz animal. Como é que ela está falando que a pessoa está agindo de forma animal? Está achando assim, não? De certa forma, ele quer saber exatamente isso. Por que é que tem gente que age dessa maneira? Será que existem duas almas? E a predominância de uma alma sobre a outra é que determina esse tipo de atitude? É isso que ele perguntou. Mas, na realidade, não é isso. Né? A natureza que predomina quando o homem está no início da sua evolução, sobretudo num mundo como o nosso, no mundo de provas, de expiação e de provas, tá? A predominância é da matéria sobre o espírito. O homem, ele atinge essa fase de evolução no mundo como o nosso, e ele desenvolve, ele se corrompe muito pela sua ligação com a matéria. Ele desenvolve muito aqui o seu lado egoístico, né? E se apega muito às coisas materiais. Aqui é onde ele começa, na realidade, eu comparo o homem a uma fruta qualquer com casca, onde lá dentro está a essência dele, está o belo, bom, bonito, e por fora está a casca, o egoísta, o cara ligado às coisas materiais. Aqui neste mundo onde ele rompe essa casca. Aliás, eu diria assim, ele é obrigado a romper essa casca. E sofre, toma tanta cacetada da vida, que chega um momento que ele não tem o que fazer, ele tem que entender. Né? Mas até então, ele é egoísta, egocêntrico, só quer saber dele, dos interesses dele, age como animal, preserva a prole, preserva o grupo, preserva o sentimento que une, por exemplo, as pessoas ligadas a um determinado grupo. Vamos pegar aí o grupo dos políticos, por exemplo. Né? Há um sentimento muito forte de grupo, de proteção ao grupo. Né? Um encobrindo o outro, protegendo o outro, colocando paninho quente aqui, paninho quente ali. Corporativismo, né? Isso é chamado. E esse corporativismo, respeitado os diversos graus, né? Por exemplo, no político isso acontece, na polícia isso acontece, na medicina isso acontece, e também numa empresa pequena, onde existe lá meia dúzia de empregados, que é de uma seção protege o que é daquela seção, o que é da outra protege o que é da outra. Quer dizer, é o instinto animal falando mais alto que a inteligência, que a razão. Vamos lá. 605A. Ficou clara essa pergunta, essa resposta? Pergunta. Assim,
além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Agora deu para entender porque Kardec fez a pergunta anterior, não é? Essa pergunta aqui, ela tem tudo a ver com a resposta dos espíritos. Kardec quis fazer essa diferença, essa distinção entre corpo e espírito, deixar bem claro isso. Né? Ficou bem claro, bem distinto. Não são dois espíritos, são duas naturezas. Uma, pelo jeito da pessoa agir, pela evolução dela, intelectual e moral, chega a se sobrepor a outra. No entretanto, é apenas a natureza se sobrepondo. A sua natureza material se sobrepondo à natureza espiritual. O que não significa que a espiritual ela vai se submeter à natureza animal. Nunca. Embora, muitas vezes, pareça isso. Mas jamais a natureza espiritual vai se submeter à natureza animal. Nunca. Ela sempre vai se sobressair. Pode não se sobressair numa encarnação, em 2, em 10. Mas uma hora ela se sobressai com certeza. Com a mais absoluta certeza. Porque a natureza animal ela é temporária. Ela depende do desenvolvimento do intelecto e, consequentemente, do desenvolvimento da moral. A pergunta anterior é uma preparação para a pergunta. Para essa pergunta, exatamente. Agora dá para entender porque Kardec faz as perguntas, né? São perguntas inteligentíssimas que eu acredito que um espírito que não fosse um espírito superior como Kardec faria. Porque, na realidade, eu penso que Kardec, muito antes de fazer a pergunta, já sabia a resposta. Se não sabia, se não tinha a consciência imediata da resposta, tinha pelo menos intimamente a consciência, a certeza dela. Né? Então, eu acredito que ele faz essa pergunta para suscitar, para provocar respostas que ficassem para a posteridade, para ensinar os homens como eles devem se posicionar diante de determinadas coisas. Se a gente pesquisar por aí, tem muita gente que se acha, não, eu sou animal. Eu sou um animal como qualquer outro animal. Com a diferença de que eu penso e com a minha inteligência eu posso dominar os outros animais. Já vi gente falando isso, gente inteligente, doutores dizendo isso, que o homem é o animal que domina a natureza. O homem não é um animal que domina a natureza. O homem é um ser inteligente que domina a natureza. Aí sim. Né? E não domina, o pior é que não domina de maneira sábia. Né? Domina a natureza de maneira imprópria. Agora que ele está tentando ensaiar os primeiros passos, né, para dominar a natureza de maneira sábia, preservando aquilo que é bom para ele mesmo. Não é? Olha a questão da água aí, estamos vivendo uma seca, nós ainda somos privilegiados, né? Mas olha o pessoal de São Paulo, da capital e de outras capitais aí, estamos vivendo a maior seca da história do Brasil. Né? É causado pela própria incúria, né? Do homem. Mas vamos lá. Vou ler novamente. 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Resposta: sim. Quanto mais inferior ele é, inferior entenda-se imperfeito, não é? Mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um cão pode animar, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo para o outro. Mas, se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem um corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos mais ininteligentes e limitados ao interesse de sua
conservação. Aqui tem um rodapé, que é uma nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: os espíritos levantam aqui um problema filosófico, o do ser do corpo, que o desenvolvimento da filosofia espírita tende a esclarecer, ver obras especializadas. O professor José Herculano Pires, tenho o maior respeito por ele, mas eu não vejo que o Espiritismo aqui levantou um problema filosófico, não. Ele deixa claro aqui, né, que o corpo é o corpo e o espírito é espírito, ponto. Né? Acrescenta Kardec a seguinte explicação: o espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Não é? É por isso que essa diferença entre ter erraticidade e não ter muda tudo. Essa é a grande diferença. Porque o animal não transmite a outro animal da mesma espécie as suas experiências do passado, diferentemente do homem. Por exemplo, um cachorro, um bacê, igual que a gente tem em casa, eu sei como ele age. Todos os bacês agem de maneira semelhante ao primeiro bacê que foi criado. Não é? Diferentemente do homem. Mesmo se pega uma mesma família, um filho é mais organizado, mais limpo, mais asseado, não é? Do que o outro filho, do que o pai, do que a mãe é diferente dos filhos, enfim, cada um tem a sua maneira específica de ser. Porque cada um é uma individualidade e traz de outras encarnações as repercussões, né? Aquilo que ele traz como herança das outras vidas vividas, o que não acontece com o animal. Por isso que o animal pode encarnar em qualquer espécie. Não há nada de excepcional um cachorro encarnar como um pássaro, o pássaro encarnar como um leão, o leão encarnar como um macaco, porque ele vai receber o instinto da raça, ele vai viver segundo a maneira instintiva de viver um leão. Se ele encarnar como pássaro, ele vai viver com a maneira instintiva que encarna o pássaro. O João de Barro, ele sempre faz a casa dele voltada para um determinado ponto, para que o vento não entre dentro da casa e pegue o sol da manhã, mas o vento não atrapalhe a ninhada, não mate a ninhada. É interessante isso, né? Ele faz, o João de Barro, ele faz com o bico, ele faz a casinha dele, a coisa mais linda a casinha dele. Né? Como outros pássaros, que é um ninho mais bonito que o ninho do beija-flor, o ninho é uma estrutura linda. Vocês já viram como é que é? É uma bolsinha pendurada por dois cordãozinhos, assim, é a coisa mais linda do mundo. Né? E todo beija-flor faz o seu ninho daquela maneira. Né? As duas naturezas existem no homem. Existentes no homem, oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Uma provém dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado. Essa explicação de Kardec, gente, atentem para ela, porque ela ensina muito, viu? Ela ensina bastante. São duas fontes diferentes. Aqueles que se curvam, aqueles que se deixam levar pelos instintos materiais, ele vai atrasar a sua evolução espiritual. Se ele der ouvido para o seu espírito, para as suas necessidades espirituais, e fazer com que essas necessidades se sobreponham às necessidades do corpo, ele vai evoluir muito mais rapidamente. Mas é um conflito eterno entre as duas coisas. Porque uma puxa para um lado. A nossa natureza animal, ela tende a arrastar o homem para as coisas materiais, para as suas necessidades materiais, para a satisfação dos seus instintos materiais. Enquanto que a natureza espiritual diz exatamente o oposto. Aí é nesse embate que está a nossa evolução. É nesse embate que está o nosso progresso. Se nós dermos mais atenção para a natureza espiritual, o que vai acontecer? Vamos evoluir muito mais rapidamente. Se nós nos dobrarmos às nossas tendências materiais, nós vamos atrasar a nossa evolução espiritual. É difícil, o embate é triste. Esse embate é uma luta de gigante, viu? É uma luta de gigante, porque o nosso espírito diz assim, não é disso que eu quero, não é isso que eu quero.
Do dia a dia. Tem gente que tem que matar um leão por dia, não é brincadeira. Eu já peguei caso aqui na casa de gente que tem que matar um leão por dia, vinha chorando todo dia e pedia, por favor, me ajude, por favor, me ajude. Sabe, eu falei para a pessoa, olha, o que a gente pode fazer no centro espírita é te orientar, mas a luta é tua, não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer, lamentavelmente, a gente vai saber o que aconteceu no passado desse espírito? Certamente alguma coisa aconteceu. Não, se não há injustiça, é justa a situação. Se há injustiça, não existe Deus. Não é? Como nós sabemos que Deus existe, Ele é justo, bom, misericordioso, né? Aquela situação não é uma situação... Primeiro, ela é perfeitamente superável. Aí é o primeiro ponto. Né? É difícil, mas é superável. O Espírito pediu para passar por aquilo, para saber a quantas andava a sua capacidade de superar aquilo, em função daquilo que deve ter acontecido em outras encarnações. Só isso. Só que muita gente vem no centro espírita achando que o centro espírita tem que fazer milagre, tem que resolver os problemas do cara. Não é assim. O centro espírita não resolve o problema de ninguém. O centro espírita dá essa orientação. Essa orientação é que a gente consegue conquistar na casa espírita. Isso aqui é um tesouro. Acaba resolvendo desse jeito. Exatamente. O cara começa a refletir e fala, peraí, a briga é comigo. Né? A briga é de mim para comigo mesmo. Ninguém, nesse caso, ninguém pode fazer absolutamente nada. E não pode mesmo. Porque a posição do religioso é da salvação. E nós sabemos que salvação não existe. Até porque ninguém precisa ser salvo. Se alguém precisasse ser salvo, existiria privilégio. Se houvesse privilégio, Deus não seria justo. Não é? Então, a oferta do Criador é igual para todos. Todos nós temos as mesmas ferramentas. O que muda é a utilização dessa ferramenta. O que muda é a utilização dos atributos que o Espírito tem. Se o Espírito pegar a vontade dele e falar, eu vou usar 100% da minha vontade, ele vence todas, de 10 a 0. Agora você fala, mas é muito difícil, não é bem por aí, deixa a vida me levar, eu vou tocando a mesa, assim mesmo que eu quero tocar, e tal, não é? Olha lá, no estádio Mineiro, lá do Atlético Mineiro, liberaram a cerveja durante o jogo. O que vocês acham que isso significa? Mais crime, mais violência, né? Então, o cara que fez isso, ele não estava pensando na consequência daquilo que ele estava fazendo. Ele estava pensando que ele vai satisfazer a vontade dele, a vontade de uma parte dos amigos dele, que deve ter, se tem influência lá, vota a favor e tal. Né? Teve um cara que deu a declaração, eu vi hoje a declaração do sujeito, um cara de cabelo branco, 60 anos, provavelmente, aparentava mais ou menos isso, entre 57, 62, mais ou menos, né? Ele falou, olha, fazia 10 anos, 15 anos que eu não ia ao estádio. Hoje liberou, hoje eu vim ao estádio, trouxe minha mulher, trouxe meus parentes aí, eu vim com a família para tomar cerveja. Porque tem tudo a ver, a cerveja faz parte desse contexto. Condena essa cerveja? Absolutamente. Mas o sujeito ele tem direito de tomar a cerveja dele no recinto do lar dele, não é? Sem dirigir, apesar que ele só trouxe gente para dirigir para mim, mas sabe-se lá até onde é verdade, até onde o cara que ele trouxe também não tomou os goró dele, né? Não se sabe. Hã? No mínimo deve ter liberado, né? Salgadinho, se faz parte do contexto da cerveja, faz parte do contexto do amendoim torrado, né? Mas eu acho que não existe, velho, que na Copa do Mundo foi liberado. Porque a FIFA exigiu. Na Copa do Mundo foi liberado. Então a gente vê aí o embate entre os interesses materiais e os interesses espirituais. É isso? Aqui na Copa do Mundo aconteceu tudo, inclusive um 7-1 da Alemanha. Né? Que fique na consciência daqueles que organizam o futebol brasileiro. Agora o 7-1 também
Da construção dos estados. Fora o 7-1 que nós tomamos da construção dos estados. Mas 7-1 da Alemanha é homérico, é desastroso, é terrível. Eu não sou a favor de futebol, não gosto de futebol, mas jamais eu imaginaria, eu que vi Pelé jogar, tomar um 7-1 da Alemanha, pelo amor de Deus. Agora. Uma liçãozinha de casa, o mínimo empate, perder 1-0. Até vai. Mas a gente vê aí o embate entre o interesse material, né, o interesse do corpo e o interesse do espírito. Fica na consciência desses que liberaram as mortes que ocorreram, a violência que ocorreu, o sangue que correu, né? Daí o cara reencarna e reclama da reencarnação, pô, tá muito difícil. Não tá não, velho. Você tem coisa lá no teu passado, né? Que agora está refletindo agora. Entrou com o time errado, né? Entrou com o time errado. Lei de causa e consequência, né? Lei de causa e consequência. Para todos nós é assim. Eu não estou condenando ninguém, porque eu não sou demonista, não, viu? Eu não demonizo nada, não. Para mim está tudo certo. O cara quer tomar pinga, que tome. Quer fumar maconha, que fume. Quer usar cocaína, que use. Quer ser maledicente, que seja. É problema de cada um, né? Mas que a gente vê aí claramente o embate entre os interesses materiais e o interesse espiritual, com certeza, que cada um faça a sua opção, né? E depois arque com as consequências naturais. Olha lá, vou ler de novo. Umas provêm dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. Claro, né? Fica claro agora da gente entender, né? O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos, para não dizer dos animais, não é? Que é a mesma coisa. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino, que é o de espírito feliz, não é? Espírito superior, ou até chegar ao espírito, a ser um espírito puro. Não é? As pessoas que têm um autocontrole do corpo, querendo ou não, elas estão aprendendo com isso. Se elas conseguem dominar, elas estão dominando e sim estão. Evidente. Olha, tem gente que chega ao ponto, Rodrigo, de não conseguir levantar de manhã antes das 10 horas, meio-dia. De jeito nenhum. O cara é capaz de passar a noite trabalhando. Ele levanta da cama, depois que ele levanta da cama, vira uma máquina de trabalhar. Mas não levanta da cama antes das 10, meio-dia. Eu conheço gente assim. O cara não é capaz de dominar isso. Não, mas o que tem de mais? Tem tudo a ver. Nós estamos aqui no mundo... Nós estamos aqui no mundo sujeito a uma coisa chamada horário. E o horário comercial, ele vai das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, ponto. Né? Salvo aí as necessidades de cidades, grandes cidades como São Paulo, por exemplo, que num dia de rodízio, né, permite que o cara entre 2 horas ou 3 horas depois, uma coisa mais ou menos assim, e saia do serviço 1 hora antes, para ele poder se livrar do rodízio. Salvo essas circunstâncias, né, o homem tem um horário a cumprir. É assim, esse mundo é assim. Nós temos que nos sujeitar às necessidades do mundo. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que o cara vai passar necessidade, os filhos vão passar necessidade, a esposa vai passar necessidade. É assim que são as coisas. Se nós não vencermos a nossa má vontade, e dá uma vontade danada de ficar na cama de manhã, né? Nós não vamos vencer a nós mesmos. Então, vamos lá. Questão de número 606. O que foi, velho? Nossa, gostoso demais. Por isso que eu tenho que pular. Se eu não pular, aqui. Questão de número 606. A pergunta é muito legal. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constituiu a espécie particular de alma de que são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal. Elemento inteligente universal, ele se individualiza e torna-se uma individualidade, um espírito. É claro que a gente não pode confundir o espírito do animal com o espírito do homem, que
são espíritos ainda, embora sejam individualidades, são espíritos completamente diferentes um do outro, que se refere à sua evolução e à sua atual fase evolutiva. Só o fato de não ter erraticidade muda tudo. Muda tudo. E o homem pode ver o espírito do animal? Como é que é? O homem pode ver o espírito de um animal? Não, porque ele não tem erraticidade. Não. Ele não fica em estado de erraticidade. Ele não fica em estado de erraticidade. Consequentemente, ele não fica perambulando com o seu perispírito por aí. Ele deve ter uma espécie de perispírito ou algo semelhante. Devia ser mais claro, né? Deve, eu sabia. Não, peraí. O que nos interessa é que o animal é um espírito. Bom, entre a vida do animal e a nossa vida, há uma distância significativa que refere-se ao estado de erraticidade. O homem tem erraticidade, fica em estado de erraticidade. O animal não. Isso muda tudo. Porque o homem traz a sua bagagem espiritual de outras encarnações e aplica na vida presente. O animal não. O animal vive única e exclusivamente pelo instinto. Não tem discernimento, não tem vida moral. Ele não tem discernimento. Ele não tem vida moral, consequentemente, ele não vive nem a expiação e nem a prova. Nem a expiação e nem a prova. Ele desenvolve a inteligência. Olha, ele tem... Então, vai começar a acumular esse conhecimento, então, só em estado original? Não, ele acumula sempre. Não, ele acumula sempre. Se ele desenvolve, ele está acumulando conhecimento. Mas, aliás, ele faz isso desde o momento em que se individualiza, lá atrás. Ele tem, em estado latente, inteligência, vontade e pensamento. Em estado latente. Está em estado latente. O principal é a inteligência. O principal é a inteligência. Ele vai se desenvolver a inteligência, até que chega um momento em que ele ganha a condição de passar para o estado dominal, onde ele começa a desenvolver a moralidade. Isso muda tudo, isso altera tudo. Aí é o começo da grande caminhada para o estado de felicidade plena. Não é? Aí é o grande passo, que a caminhada ele começa a fazer lá no momento em que ele se individualiza. Para sair do estado animal para o estado nominal, né? Não, porque isso a gente não sabe como acontece, nem onde acontece. O espírito que habita o mundo primitivo, que é o mundo anterior ao nosso, a gente não sabe aonde ele fez essa modificação, onde ele deixou de ser animal para passar a ser homem. A gente não sabe onde isso acontece. Certamente não é na Terra. Certamente não é. Partindo do princípio que o mundo superior menores, o animal também é superior, não seria um desses mundos, partindo da lógica, Pelo raciocínio. Mas pelo raciocínio, olha. Um grau onde ele não tem mais o que. Então vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Em Júpiter, a gente já fez aquele estudo de sexta-feira, e a gente sabe que em Júpiter os animais é que fazem as tarefas do homem. Braçais. Domésticas e tal. Né? Porque a função do jupiteriano é sair do planeta dele e inspirar o bem em outros planetas, inclusive em planetas como o nosso. Aí ele volta para casa do limpo. Como é que é? Aí ele volta para casa do limpo. Volta para casa limpo? E dá tudo limpo, enorme, porque vou passar. Você está preocupada com isso? Não pode chegar em Júpiter, Mas nesses mundos já é mais sutil, é uma construção mais sutil. Tudo diferente. Mas vamos fazer a seguinte reflexão. O animal em Júpiter ainda é animal. E é um mundo superior.
Não, tudo bem. Então, como é que a gente entende isso? Só que vamos agora entender o seguinte: o que ele faz lá, com o animal aqui, ele faz. Mesmo sem animal. Eu sei disso, mas olha, os espíritos fazem. Poder produzir o que eles produzem na vamos dizer que eles produzem. Já que constroem, já estão já conseguindo a fazer as coisas de maneira. Tá, mas espera aí. Os espíritos deixam claro que eles ainda lá são animais. Não, perfeito. Isso entendeu? Então, não existe, não é porque eles são mais inteligentes, que eles têm uma linguagem, que eles conseguem se comunicar com mais facilidade, que eles já são homens. Não, entendeu? É isso que eu quero dizer. É a resposta que eu quero dar para a Lu. Porque a gente não sabe em que momento, em que lugar essa transição ocorre. Será que é um poder desenvolvido, eles também são animais, vai saber, não? É isso que eu quero fazer entender. Então a gente não sabe. Como é que é? A porcaria, né? Porque a gente já tá. Nós temos milhões de Isso já encarnados. passou por lá, será? Com certeza, absoluta. Que pergunta. Não, olha, ele não falou na resposta anterior que tudo na natureza se encadeia? Há um encadeamento. Nós fomos espírito, nós fomos elemento inteligente. Elemento espiritual. Nós somos elemento espiritual. Nos individualizamos e fizemos toda essa caminhada para chegar até aqui. Nossa, pensando bem. A caminhada é grande. Eu pensei que é muito maior que a gente tem por animais e nem comer carne de deveria. A gente vai chegar um momento que isso vai ocorrer de maneira natural. Porque o grande problema do nosso mundo, o grande problema são os interesses. Tem muita gente ganhando muita grana em cima da matança de animais. E nós somos educados, já que nascemos, para fazer o quê? Para consumir carne. Então precisa haver uma mudança de mentalidade, de consciência. Isso vai ocorrer. Isso vai ocorrer com certeza. Mas o homem precisa deixar de ser egoísta. Não é? Mas o fato é que esses animais, por um processo que a gente não sabe como nem onde isso ocorre, eles se tornam homens. Eles atingem a fase luminal. Mas como isso se dá? Não sabemos. Vamos lá. Questão de número 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Resposta sem nenhuma dúvida. Mas no homem, ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Essa elaboração é o desenvolvimento do discernimento. Essa é a elaboração pela qual a inteligência do homem passou e que a difere muito dos animais. O animal faz a coisa por instinto, por assim dizer. O homem não. O homem pensa, raciocina, reflete, pesa, discerne para poder tomar a sua decisão. Questão de número 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ele ensaia para a vida. Ver item 190. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. O espírito reduziu a resposta aqui, ele resumiu a resposta, né? Mas a gente pode entender que ele cumpre, né, essa série de existências nas outras situações, ligando-se à menor partícula da matéria, até chegar ao estado mineral, estado vegetal, estado animal, e assim sucessivamente. É que isso se perde, como eles costumam usar esse termo, eu acho esse termo extraordinário, na noite dos tempos. Não é? Porque como é que a gente, passando pela fase que nós estamos passando agora, vamos nos lembrar de quando nós éramos vegetal, animal? Para nós isso pouco importa, essa é a realidade. O que importa é a gente daqui para frente. Nós assumirmos a nossa condição espiritual, a desenvolvermos e prosseguirmos cada vez mais para frente, né? Questão de número 607A. Parece assim que a alma teria sido
o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como de germinação. Gente, eu vou parar um pouco aqui nessa resposta, para que a gente lembre daquilo que a gente sempre fala. Né? A pergunta de Kardec: parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Ou seja, lá, o elemento espiritual que se individualizou, né? E tornou-se um espírito, que nós podemos chamar de espírito o elemento que se individualiza, porque ele já é uma individualidade característica específica do espírito. Só o espírito é individual. Matéria não tem individualidade, e mais nada no universo tem individualidade, somente o espírito. Né? Essa é a pergunta de Kardec. Parece que isso acontece da mesma maneira para todos os espíritos, desde o começo? Essa é a pergunta dele. Resposta: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. O que é a unidade? Felicidade total e plena de todos os espíritos. Essa é a unidade. Todos nós tendemos, por isso que a gente costuma dizer que nós estamos condenados à felicidade. Porque é assim. Não é? Nós nascemos simples e ignorantes. Mas todos nós seremos plenamente felizes, indistintamente, independentemente da maneira que cada um age hoje ou agiu ontem. Seremos felizes plenamente. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como de germinação. Não é? Olha a comparação que ele faz com a semente. Um trabalho preparatório para que o espírito possa eclodir para a vida. Porque até a fase animal, ele não vive. Ele sonha. O espírito só vive no homem. Que é o momento em que ele ganha o discernimento. É que ele passa efetivamente a viver. Até então, ele apenas sonha. Dorme na pedra, né? Sonha no vegetal, acorda no animal e vive no homem. Mesmo sendo um homem primitivo. Mesmo sendo um homem primitivo, evidentemente. Porque acontece o seguinte: o homem primitivo, ele também tem discernimento. É claro que guardadas as devidas proporções evolutivas, é evidente. Como é que nós podemos dizer que nós temos discernimento em relação, por exemplo, ao espírito superior? Nosso discernimento é isso aqui, ó. Né? Mas nós teremos o discernimento deles, porque a lei é de evolução. Não é de involução, é de evolução. Né? E nós teremos, mais do que eles, mais discernimento, porque eles também terão mais discernimento e nós também vamos atingir uma fase que nós teremos mais discernimento ainda, ou seja, mais inteligência e mais evolução moral. Deus que individualiza o espírito? Como? É Deus que individualiza o espírito? Não sei te responder essa pergunta. É um processo. É claro que tudo ocorre pela vontade do Criador. Agora, como esse processo se dá? Isso é que cria. Presume-se, né, que quem faz a massa faz o bolinho, né? Foi no forno. Quer dizer, é a vontade dele. São as leis dele, né, que regem o universo, né? As leis dele é que regem o universo. Agora, nós ainda estamos distante ainda da compreensão desse fato, né? Estamos distantes. E também pouco nos interessa, neste momento, né? O que interessa realmente é a gente entender aquilo que os espíritos vieram trazer de conhecimento, porque isso muda a nossa vida, muda a nossa maneira, a maneira pela qual nós encaramos a vida e o nosso próximo, né? E comecemos a agir com justiça, que é o respeito que nós devemos a cada um. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui na 607A, para a gente retomar na próxima aula, tá bem?
porque é meio comprida a resposta, e é bastante interessante essa resposta aqui. Vamos anotar aqui a 607A. Hoje é dia 10/8/2015, para nós retomarmos o nosso próximo... Essa unidade que ele fala não seria individualidade. Hã? Essa unidade que ele fala não seria individualidade. Não, a unidade é... Ele na frente aqui, quando ele fala de determinação, ele fala que em sentido ao qual o princípio inteligente sofre transformação e se torna espírito. Se torna a individualidade como a gente entende. Sim, a individualidade, mas a unidade, olha, tende à unidade, ou seja, todos nós tendemos a um ponto comum. O ponto comum é a felicidade plena. Esse é o ponto comum. Alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Eu tenho a unidade para Ele está dando uma resposta dizendo assim: nós somos individualizados, né? Nos individualizamos em algum momento e tendemos à unidade. Então, todos nós temos um destino único. Não é? Não existe espírito que vai ficar no meio do caminho, vai ser destruído, vai desaparecer. Não é? Não existe isso. Apesar que tem muito romance espírita aí que fala da segunda morte, da terceira morte, e etc. Né? Hã? Ovoide, forma ovoide. Isso é um absurdo. É um absurdo tão grande. Teorismo puro. Eu não gosto de morrer quatro. Não, mas eles chegam até a suscitar a possibilidade do desaparecimento do espírito, dos romanos. Entendeu? É um absurdo. Isso não existe. Isso é um absurdo. Não, desaparecimento do espírito, não falei da matéria. Falei do espírito. Não, então. Entendeu? Pô, isso é um absurdo, isso não existe. O Criador não cria para punir, ele cria para que todos nós tendemos a uma única situação, ou seja, a felicidade plena. Seremos todos felizes. Aí você pega o nosso lar da vida aí, que mostra os caras chegando no final do filme. Se vocês não prestarem atenção, prestem, assistam uma outra vez e prestem atenção. Todo mundo chegando no nosso lar, ali tinha judeu, tinha guarda americano, militar americano, você não via um nazista. Não tinha um nazista chegando. Aqui é a coisa mais preconceituosa no mundo, não tem um nazista bom. Não tem um nazista, não tem um alemão que prestasse. Entendeu? Enquanto que não é verdade. 30% quase da população alemã, um pouco mais, era contra o Hitler, tanto que ele sofreu vários atentados. Né? Mentira isso, pô. Não existe ninguém que está condenado. Né? Então aí cria-se a situação do inferno, do céu, do inferno, uns condenados ao inferno. Para com isso. Não é nada disso, é o vale do suicídio, o vale vinho, o vale pinga, o vale gás, o vale um monte de coisa. Para. Né? Todos nós tendemos a uma única situação, não tem ninguém condenado. Seremos todos felizes. Pronto. O homem tem que saber disso. Não é? Porque essa ideia do céu e do inferno, isso fez com que muita gente morresse preocupadíssima. Né? Ele, uma pessoa boa, vamos colocar assim, né? Uma mãe, um pai bom, né? Que desencarna bem, preocupado com o filho, que não é bom, como é que ele se sente desencarnando? Vai se sentir bem? Porque ele sabe que ele vai para o céu, que ele tem a consciência limpa, mas ele vai perder o querido, o amado dele, a amada dele, o filho? Como é que desencarna esse pai? Hã? Aí entra a história da salvação, né? Só que para se salvar, muita gente tem que pagar. Essa é a conversa. Para onde o nono vai, né? Hã? Para onde o nono vai, né? Está condenado? A velhinha já está sabendo no vazio. Ela veio um pouquinho. Mas ela não sabe o que você. Sabe?
Não, a velhinha do asilo não sabe. Se souber, condena ele. Se souber, condena ele. Porque a velhinha é católica, o asilo é católico. Ela tá mais pra aquela que só fica lá, bate palma e dança. Ela chama todo mundo de bonito. Eu chego perto dela e falo, nossa, como você tá bonito hoje. Você é mais bonito assim. Aí chega o Orlando perto dela e fala que o Orlando é bonito também. Aí a outra tá assim, só piscando pra mim, que tá colocando tudo mais, vai ser. Chavequeiro, né? Velhinha Eu estava chavequeiro. pensando nisso aí outro dia. Ela ganha Nossa, atenção. é muito católico aqui. Tem muita gente que é fervorosa. Tal. Pessoas, e eles recebem a visita da gente, sequer sabem que a gente é, né? Não, nem, olha, é bom nem que não saiba, viu? Porque se souber, proíbe a Eu gente. fiquei pensando nisso aí. Interessante, né? Quem vê cara no decoração, mas se elas perceberem, elas enxergam, vão ter uma rejeição. A um passo que, não sabendo, aceita você de braço aberto. É interessante isso. Esse é o problema do preconceito, né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa misericórdia, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e entusiasmo, a fim de que, aliado às boas inspirações que haveremos de receber dos bons espíritos, possamos nós melhorar a nossa conduta moral. Dá-nos ainda a coragem necessária para que possamos viver e nortear a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.